Filmes de terror. Esse é um dos gêneros que eu mais gosto de estudar e que eu mais gosto de me aprofundar. Isso porque é o tipo de gênero que mexe completamente com as nossas emoções. Ele tem como grande proposta nos levar para o medo, nos tirar da zona de conforto, nos dar sustos, nos fazer gritar ou chorar ou ficar completamente envolvidos e assustados com aquele universo. Por trás dele existem diversas convenções que são muito interessantes e que valem a pena serem estudadas mais a fundo. E é exatamente isso que a gente vai fazer lá no Além do Frame. Esse vídeo aqui é um oferecimento do meu curso de cinema, onde eu ensino você toda a metodologia que eu utilizo para estudar cinema, para estudar os filmes, para fazer análises profundas e também para utilizar todo o conhecimento de como um filme foi feito, de como um filme funciona, para poder contar as minhas próprias histórias, caso essa seja uma das suas vontades. Então, se você é uma pessoa apaixonada pelo cinema e quer aprofundar sua relação com os filmes, quer ver os filmes de uma forma diferente, mudar completamente o seu olhar, eu te convido para conhecer o Além do Frame. O link está aqui na descrição. E hoje eu preparei uma lista bem especial para vocês. Bora começar o vídeo de hoje, galera. O primeiro filme que eu quero recomendar para vocês é O Bebê de Rosemary, do Polanski. O Bebê de Rosemary, na minha opinião, tem uma das melhores construções de loucura de personagem que a gente já poderia ver, porque o filme basicamente nos leva a uma situação onde nós não entendemos se a protagonista está enlouquecendo ou não, porque tudo em volta dela a provoca e a questiona, né? Ela começa a ver o seu mundo mudar completamente depois que ela descobre estar grávida. Nós temos uma cena bizarra antes dela descobrir isso, que nos faz suspeitar também do que está acontecendo, mas sem ter pistas exatas de como ela ficou grávida no fim das contas. Ela está morando num lugar novo, onde os vizinhos são bem esquisitos, mas o interessante é a relação dela não só com esses vizinhos, mas também com o seu marido, que vai ficando cada vez mais distante. Ela sofre muito com essa gravidez e coisas cada vez mais bizarras acontecem por isso, só que nós como público não sabemos o que está acontecendo, se ela de fato está enlouquecendo graças à gravidez ou não. E eu acho que o payback, que é basicamente o que o filme te entrega no final, é brilhante. O que Bebê de Rosemary faz é provocador, é inovador e é assustador. Vai de fato deixar você numa situação muito bizarra, assim. Eu adoro quando os filmes de terror fazem isso. Pânico, de 1996, dirigido pelo Wes Craven. Esse filme foi muito interessante para sua época, justamente porque é um filme que tem total consciência de ser um filme de terror. Tem essa mistura muito interessante, onde o filme faz comentários o tempo inteiro ao gênero, o que faz com que o público veja o filme com outros olhos, né? Porque o filme não estava tentando fingir que ele era o primeiro de terror. Pelo contrário, ele assume que ele é mais um filme de terror. Só que a partir do momento em que ele assume isso, ele vira um filme único e que teve uma relevância importantíssima, que ele faz essa mistura, né, de poder fazer diversos comentários cômicos em relação ao gênero e às convenções que o público aparentemente estava super cansado até então, mas isso trouxe um frescor para o filme que foi muito importante na época. E aí a mistura da comicidade com o terror em si, né, com a violência que de fato é visceral dentro desse filme, desde a primeira cena, aquela primeira sequência que nós temos ali, a primeira morte do filme já mostra o quão visceral ele será. Faz uma mistura realmente muito interessante em que ele queria fazer uma história de terror, mas ele tinha consciência de que era necessário fazer alguns comentários. E aí também vira um filme muito legal para fãs de cinema e fãs do gênero, é claro. O próximo filme, ele ressalta algo que eu acho fascinante nos gêneros de terror. Eu estou falando de Tubarão, do Steven Spielberg, que foi um filme bem caótico para ser realizado. No meu vídeo sobre como Steven Spielberg faz um filme, eu falo um pouco sobre isso, mas o que eu acho interessante aqui é que eles não conseguiram utilizar o tubarão o tanto quanto gostariam, porque o tubarão ele quebrava, né? O maquinário dele pifava a partir do momento em que eles estavam no mar. O filme foi gravado em alto mar, de fato, que deve ter sido um pesadelo por si só. Mas o interessante é que esse problema trouxe soluções muito criativas, o que é muito comum de acontecer, mas que de fato levaram esse filme para um patamar que ele não teria alcançado se o tubarão aparecesse tanto. Por exemplo, nós temos cenas em que o tubarão está puxando alguma coisa e a partir disso nós entendemos a velocidade dele, nós entendemos a direção dele, nós temos cenas de pontos de vista do tubarão, ele ali debaixo da água observando, nós temos muitas cenas em que nós não vemos o tubarão. E um dos elementos mais interessantes do terror e que o Alfred Hitchcock utilizava com muita
muita excelência é justamente utilizar a mente das pessoas contra elas mesmas, porque não existe nada mais assustador que um diretor possa colocar na tela que supere o que nós, na nossa cabeça, criamos quando nós estamos imaginando algo terrível. Então, quando você imagina aquele tubarão, você imagina algo terrível em direção daquelas pessoas, é muito mais assustador do que de fato estar vendo aquele tubarão. E esse filme foi super influente por isso. Ainda que tenha sido uma solução para um problema real, depois disso você vê assim vários filmes utilizando isso como uma técnica mesmo para utilizar a mente do público e a loucura que cada um tem dentro de si contra ele, né? O medo dentro da cabeça de cada um sendo utilizado contra, e isso é muito interessante. O próximo filme, assim como O Bebê de Rosemary, já indiquei várias vezes no canal, mas não importa, vou indicar várias e várias vezes porque é o meu favorito do gênero, que é o Iluminado, do Stanley Kubrick. Eu reassisti esse filme e esse filme ele é brilhante em diversos aspectos. É um filme dirigido por um homem brilhante, que era o Stanley Kubrick, que contribuiu em gêneros diferentes ao longo da sua carreira. E aqui com o Iluminado ele fez uma pesquisa muito interessante em literatura gótica. Ele pega o livro do Stephen King também, mas utiliza basicamente o setup da história. Ele não desenvolve da mesma forma que o Stephen King, nem quis ler o roteiro que o Stephen King tinha feito para esse filme. Ele cria sua própria obra, onde ele também faz uso justamente dessa questão do que o público não vê, dessa espera, dessa criação de suspense. Ele constrói isso muito bem dentro do filme, né? Ele faz muito bem o uso da construção do terror, que é basicamente tudo que acontece antes. Qual é a diferença, né, entre terror e horror? Terror é o que acontece antes, é a antecipação, é o medo que nós sentimos, é tudo que está sendo construído, mas ainda não aconteceu. O horror é depois da ação, é o que nós temos depois, quando as pessoas estão gritando, quando as pessoas estão chocadas, aquele é o horror que nós sentimos em relação a todo o terror que tinha sido criado antes. E o Stanley Kubrick faz isso muito bem, com toda a construção daquele hotel, com as interpretações viscerais que nós temos dos atores. Tem também um vídeo aqui no canal sobre a história por trás de O Iluminado, que eu recomendo demais para todo mundo, porque eu adoro esse filme e realmente ele tem histórias fascinantes por trás de como essa história toda foi construída. Pra fechar, nós temos o filme Halloween, do John Carpenter, que é um diretor que eu adoro. Ele também é o cara que fez a música desse filme, enfim. Ele é brilhante, ele tem vários filmes interessantes na sua filmografia. Eu gosto muito também de Halloween. Uma das coisas que eu mais gosto nesse filme é justamente a cena inicial. Quem já assistiu, né, nós temos ali uma cena pelo ponto de vista do assassino. É muito interessante o que tá acontecendo ali, é muito interessante como aquilo foi construído. E eu acho que também o John Carpenter sabe utilizar muito bem essa questão de direção, de ponto de vista. É um daqueles filmes que tinha pouca grana pra ser realizado, então eles precisaram ser muito criativos mesmo. É claro que é um dos filmes, assim como Pânico, que resultou numa sequência absurda, né, de filmes. Tem Halloween sendo lançado o tempo todo, assim como o Massacre da Serra Elétrica, que é outro filmaço, o primeiro. São filmes desafiadores. O legal, né, do gênero do terror também é que muitos artistas conseguem começar suas carreiras ali e depois eles vão desenvolvendo, ficam fiéis ao gênero, né, voltam a ele o tempo todo, mas é um gênero que pode ser realizado com menos grana do que outros gêneros mais difíceis de serem feitos, como por exemplo um filme de época ou então uma ficção científica, né? O gênero do terror, por ter ali toda uma construção dentro do gore, ter uma construção ali, né, dentro dos efeitos práticos e da criatividade mesmo dos artistas, tem vários filmes que conseguiram ser realizados com pouquíssima grana, mas que acabaram mudando tanto a história do gênero como do cinema também, porque ele é super relevante e super importante na construção da sétima arte como um todo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista, pessoal. Eu não só trouxe os filmes, como também trouxe um pouquinho das questões desse gênero tão fascinante que eu gosto muito e que eu espero que vocês tenham gostado também. E a gente se encontra, pessoal, no próximo episódio. Um abraço!